eu quero convidar você, irmão, irmã, a abrir a sua Bíblia ou aplicativo aí no livro de Atos, no capítulo 16. Vai ser uma leitura de uma passagem clássica. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. A gente vai fazer a leitura um pouco extensa, mas necessária. Atos 16 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere um pouquinho. O povo já achou, né? Então nós já podemos. Atos 16. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os levaram ao cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, e supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia.
Pai, é uma alegria estar na Tua presença, Senhor. É uma alegria estar unido, Pai, com a Tua igreja, com os nossos irmãos, num só corpo, para adorar o Teu santo nome, engrandecê-lo, Pai. Pai, é uma alegria estar aqui para ouvir a Tua voz. E eu lhe peço nesse momento, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja e usa, Senhor, para a glória do Teu nome. Que tudo aqui, Pai, seja feito para glorificar o Seu nome, e esse é o nosso propósito maior, Pai. Mas que neste momento, Pai, seja repreendido, Senhor, tudo que possa tirar a atenção, roubar, Pai, a bênção do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, frutificar em nosso coração e venha gerar os frutos que o Senhor quer que gere em nós e através de nós, para a glória e honra do Teu nome. Quem crê, diga amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, que alegria. Quero compartilhar com vocês essa passagem com o tema de perturbadores do mundo, a guerra invisível. E eu quero convidar vocês a, junto comigo, a pensar e meditar nessa situação, na situação em que nós vemos, onde dois homens que estavam até então levando a sua vida de uma forma tranquila, pregando a palavra, realizando as suas orações, sem qualquer tipo de intercorrência, sem gerar qualquer tipo de atrito com quem quer que seja. Você concordaria comigo que eles não estão fazendo nada de mal, estão apenas obedecendo ao Senhor. Mas são homens de Deus que estão cumprindo o dever de servo, levando a palavra da vida, o evangelho da paz para os necessitados. E eles são, além de tudo, ferramentas na mão do Senhor para curar os enfermos, para levar alimento a famintos, para dar direção ao perdido. E aí eu pergunto a vocês, o que há de errado em fazer isso? Onde está a ofensa nesses atos? Qual é o pecado em fazer o que o Senhor Jesus nos ordenou? Qual é a gravidade das ações desses homens que culminou numa cidade toda a se irar, se levantar-se contra eles? O que foi que eles fizeram? Que crime que eles cometeram? Qual foi a grande agressão que eles cometeram? E aí eu quero compartilhar com vocês e começar a meditar na palavra, nos 5 pontos, pensando nesse primeiro ponto que eu aprendo nessa mensagem, pensando na resposta, o que de mal eles fizeram para que uma cidade inteira se voltasse contra eles. Primeiro ponto é esse: não foi o que eles fizeram ali, mas foi o que eles fizeram antes. E o que é que eles fizeram antes? E esse é o primeiro ponto. Quando eles decidiram por Jesus, logo algo acontece automaticamente. O que, pastor? Quando nós decidimos por Jesus, e esse é o primeiro ponto, irmãos, logo somos odiados pelo mundo. Não existe condição
condição de agradar ao Senhor Jesus e agradar o mundo. Ou você vai agradar um e logo desagradar outro, ou vice-versa. Não há como. É impossível agradar os dois, porque eles vão para caminhos opostos. Eles pregam valores distintos, diferentes. Diz a palavra do Senhor em João, capítulo 15, do versículo 18 a 19, o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. E quem é que está falando isso? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo essa grande verdade para nós: olha, o mundo vai odiar vocês, mas antes disso o mundo já me odiou e odeia. Se vocês fossem no mundo, preste atenção nisso, se vocês fossem no mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, diz o Senhor, aleluia, e por isso o mundo odeia vocês. Esta verdade por si só já nos demonstra o seguinte: que não há margem para brincadeira, não há espaço para distração com a fé. Por quê? Porque a partir do momento em que nós respondemos a esse amor de Jesus, nós nos posicionamos na fé, houve uma ruptura, onde o mundo se ofendeu com a nossa decisão. E por que o mundo se ofendeu com a nossa decisão? Porque até então era o mundo quem nos governava, era o mundo que tinha poder sobre a nossa vida, era o mundo que era o nosso Senhor. Mas a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor Jesus Cristo e decidimos andar com Ele, nós dissemos ao mundo: olha, eu rejeito quem você é, eu rejeito o seu senhorio, o seu poder e a sua influência, e agora eu andarei acompanhado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo na palavra dele, crendo que a presença dele é suficiente para mim. Portanto, eu não tenho mais nada a ver contigo. Mas o mundo nos odeia por isso. O mundo nos odeia por isso. Brincar com a fé significa ser negligente, significa não dar o devido valor à entrega de Jesus na cruz, é não crer na verdade da palavra, é profanar o sagrado, é tratar o que é eterno com desdém, sem valor algum, sem importância alguma. O que nós fazemos aqui na terra reverbera na eternidade. Quando um indivíduo decide por Jesus, aquela aparente decisão que a gente, aos nossos olhos humanos, tomou uma decisão, mas essa decisão, ela é validada no mundo espiritual, e lá acontece uma ruptura, onde o mundo não terá mais controle sobre nós, não terá mais o domínio sobre o nosso ser, e a partir daquele momento o Senhor Jesus se apropria das nossas vidas. De tal maneira, se você estiver num outro lugar, e eu vou dar um exemplo para vocês que uma vez aconteceu comigo. Uma vez eu fui com um vizinho, um amigo, na casa da avó dele no Rio de Janeiro. E eu fui lá, passei lá uns 15 dias mais ou menos, ou até um pouco mais que isso.
E eu fui entrar na casa de uma pessoa que era tia dele, e eu não sabia que a tia dele pertencia a outra religião, e que a tia dele era mãe santa. Eu não sabia. Eu entrei, e sabe o que aconteceu de engraçado, assim, de diferente? Quando eu entrei, uma mãe de santo, toda paramentada, ela olhou para mim, ela parou, ela falou: tem alguém aqui que não é daqui. Mas não, ela não quis dizer: porque eu não sou de lá, eu sou de São Paulo, estava lá passeando no Rio. Você pode pensar, foi isso. Não foi com essa conotação, não foi com esse objetivo, não foi com este propósito. O que estava sendo dito ali não era da geografia da onde eu pertencia, mas dali estava falando do reino ao qual eu fazia parte. Eles têm os seus reinos. Mas por que nós somos odiados pelo mundo? Porque eu falei, ele não nos governa mais. Rompemos. Escolher Jesus é automaticamente rejeitar o mundo e vice-versa. Escolher o mundo também significa e implica rejeitar Jesus Cristo. É impossível agradar os dois, e a Bíblia diz em Tiago capítulo 3, verso 11 e 12 o seguinte: acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada pode produzir, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Pois obedecer a Jesus, querido, é fruto do Espírito, e obedecer ao mundo é fruto da carne. Frutos diferentes, árvores diferentes, fontes diferentes, reinos diferentes, resultados eternos diferentes. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: nossos frutos refletem a qual árvore estamos ligados. Não tem como fingir. Não tem. Mas não tem como você maquiar, você passar uma tinta na maçã e falar que ela é goiaba, querido. Não vai. Não vai adianta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu aprendo com o que nós lemos aqui sobre Paulo e Silas é o seguinte: o mundo se importa com lucro, Jesus se importa com vidas. Atos capítulo 16, versos 18 a 23, olha só. E isso fez ela por muitos dias. Ela quem? A jovem. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Minha pergunta aqui é: como não glorificaram a Deus, tanto os senhores quanto a cidade, por uma vida que enfim encontrou libertação, verdadeira liberdade? Porque esta jovem, ela estava escravizada por duas situações. Primeiro, ela era escravizada porque ela tinha dono, seus senhores que lucravam com as adivinhações que ela fazia. A segunda situação de escravidão dessa jovem é que o espírito a subjugava, o espírito imundo a usava. Ela era escrava, duplamente escravizada por homens e pelo espírito.
Então a pergunta que eu faço é: como não se alegrar? Como não deram louvores ao Senhor? Como não fizeram festa, porque enfim a liberdade dessa jovem havia chegado de forma definitiva? Pelo contrário, quando seus senhores viram que o Espírito não estava mais usando aquela jovem para fazer adivinhação, eles se iraram muito com isso, porque eles perceberam o seguinte: olha, é a nossa fonte de renda principal, esta jovem move a economia aqui dessa cidade. Pode ter certeza, irmãos, que vinham pessoas de longe para se encontrar com essa jovem. Para quê? Para que ela desse as devidas adivinhações. E isso implicava em pessoas, se a gente pensar hoje em dia, haveria pessoa que ia vender suco, ia vender lanche, porque sabia que ia ter uma procura atrás daquela jovem, e os seus senhores iam pagar para essas pessoas terem um tempo com ela, uma sessão de adivinhações. O que o mundo faz, queridos, contra a igreja, contra a família, contra as crianças, contra o casamento, esse bombardeio todo mundo, é fácil de entender, porque ele está indo num caminho completamente oposto do caminho do Evangelho de Jesus. Então tudo que é precioso para a palavra, precioso para Deus, para o mundo é motivo de ser alvo. Então nós somos alvo, eu e você, os nossos filhos são alvos, os nossos netos são alvos, a nossa fé é alvo, tudo é alvo. Pode ver, pode perceber, querido, a cada carnaval eles escarnecem de um jeito diferente, mas, queridos, não importa a forma que eles venham escarnecer de nós, não importa o quanto eles venham perseguir a igreja, e perseguem, a igreja continuará viva, continuará pregando, continuará avançando. Por quê? Porque a igreja tem um cabeça, e esse cabeça já morreu e ressuscitou e vive para sempre. Então é impossível matar um povo enquanto a cabeça estiver viva. Pode reparar, uma pessoa só é declarada morta quando não há mais atividade cerebral, mas é o caso da igreja, que é um corpo vivo. Nós somos vivos porque o cabeça da igreja é vivo. Glória! Glória a Deus. Não haverá ferramentas possíveis de destruir a igreja, porque a igreja não é este lugar arquitetado que vocês estão vendo. A igreja é uma igreja invisível, mas quando ela se junta na terra, ela é o exército mais poderoso do mundo. Por quê? Não porque a igreja em si por si só é poderosa, mas porque o cabeça dela é. Mas esse é um ponto de atenção. O mundo se importa com coisas, o Evangelho se importa com vidas. O propósito da igreja não é dinheiro, o propósito da igreja são vidas, o propósito da igreja são almas, o propósito da igreja é ver uma família que chega destruída e o poder do Evangelho entrar nela de tal maneira que quem conhece aquela família vai dizer assim: só pode ser um Deus. Tentam todas as formas, mas a igreja vai continuar marchando poderosa. Terceiro ponto que eu aprendo, e aí observando a vida aqui de Paulo e Silas, esta passagem, não a vida, mas esta passagem, é: o mundo nos fará injustiças para provar nossa fé. E é aqui que eu vou entrar um pouquinho mais profundamente.
com os irmãos. Atos, capítulo 16, versículo 20 ao 24, ele diz: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, eles não apanharam pouco, eles apanharam muito, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Deixa eu detalhar um pouco melhor aqui esse contexto do Paulo e Silas. Imagine você que tem uma vida, um relacionamento vivo com Deus, onde suas ações e suas palavras apontam para Jesus, e você chega numa cidade que não foi escolha sua, não foi decisão sua. Eles chegam ali onde eles estavam porque o Espírito Santo os direciona para lá. E é aqui que eu vou começar a trazer e meditar com vocês um pouco mais. O Espírito nos conduz, uma vez que nós temos comunhão com o nosso Jesus. Então é o Espírito quem nos direciona. Mas o Espírito, ele não nos leva a caminhos só de alegria ou só de tranquilidade. Às vezes o Espírito vai nos conduzir para lugares de provação. Foi assim com Jesus. O Espírito conduziu ao deserto para Jesus ser o quê? Tentado. Mas não se preocupe, é o Espírito, não é sua cabeça, não é o mundo, porque lembra, o mundo não nos governa mais, aleluia. Então é o Espírito. O Espírito leva esses homens até lá, eles encontram uma família, pregam a palavra, essa família se abre, recebe o Evangelho. A mulher fala: olha, se vocês veem em mim uma mulher de Deus, fiquem aqui conosco. Eles falam que eles ficaram até assim: poxa, não tem como falar não num pedido desse. Eles ficam, e aí olha só, no seu hábito, na sua rotina de vida com Deus, porque a Bíblia diz que foi no momento que eles estavam indo orar. E nós temos aqui as sextas-feiras, sala de oração. Imagine vocês, estão num lugar, numa cidade que não foi escolha de vocês, mas foi Deus que enviou vocês ali, o Espírito conduziu ali. E aí quando vocês estão vindo para a sala de oração aqui, vocês percebem que tem uma jovem que já tem um tempo que toda vez que vê vocês, fala assim: olha lá, são mulheres do Deus Altíssimo que vem pregar o Evangelho da paz, ou são homens do Deus Altíssimo aí que vem pregar o Evangelho da paz. Todas as vezes, todos os dias, por um tempo. Talvez se estivéssemos dormindo na fé, pegaríamos essas frases como elogio e deixaríamos as coisas acontecer. Mas o mesmo Espírito que nos leva a lugares que às vezes nós não queremos ir, é o mesmo que está em nós e também nos dá discernimento. Discernimento para quê, pastor? Por que nós precisamos de discernimento? As palavras que essa jovem falava não era mentira. As palavras que essa jovem falava não era algo pejorativo, mas era verdade. Era algo até louvável de ser escutado. Mas o Espírito Santo começou a incomodar Paulo. Paulo, isso
recebe, querido, vai nos conduzir para um bom lugar. Às vezes é o primeiro passo que você vai dar, sabe para quê? Para você trair, para você cair. Um elogio muitas vezes é um convite para uma porta aberta, que se você passar aquela linha, você não volta mais. Ah, mas o inimigo ele usa artimanhas. Não se esqueça, o mundo nos odeia. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então ele vai usar os mecanismos, as formas, as pessoas, as situações. Cabe a mim e a você o quê? Estar como Paulo e Silas, ligados e permanecendo ali na videira verdadeira. Porque quem estiver ligado na videira verdadeira vai saber orar, vai saber discernir, vai saber pensar assim, decidir: olha, eu não vou para esse caminho, eu não tomo essa decisão, eu não faço essa aliança, porque eu sei que o meu Deus está conduzindo a minha vida e Ele está me alentando para tomar uma atitude, e não é uma atitude que eu tenho que fazer agora de aceitar, mas de afastar. Tem coisas que parecem muito boas, mas é o inimigo que está por trás dela. E aí a gente precisa depender do Espírito Santo para Ele nos conduzir, para Ele nos dar discernimento. Ô pastor Leandro, meditando aqui, eu fiquei pensando: olha, uma cidade que não foi escolha nossa, com o propósito o quê? De pregar a palavra. E eles obedecendo a Deus, o que aconteceu com eles? Chibata, sofrimento, dificuldade. Então imagine vocês no lugar deles. Eles não estavam ali porque queriam, mas estavam ali debaixo da obediência do Espírito Santo. Eles estavam fazendo o que aos olhos do nosso Deus é o que Ele espera de cada um de nós: pregando, ajudando, sendo bênção, canal de bênção, sendo luz. Então Paulo, percebendo que havia um espírito que não era o Espírito Santo usando aquela jovem, ele se vira contra, e ele fala: em nome de Jesus eu te ordeno, saia. A Bíblia diz: na mesma hora o Espírito há um poder, queridos. Há um poder que mantém a igreja de pé. Há um poder que mantém o nosso planeta, o universo, no mesmo lugar onde deve estar. Porque os cientistas já descobriram que muito pouco mais perto do Sol não seria capaz de haver vida aqui, porque o calor seria muito grande. Um pouco mais longe não haveria vida na Terra, porque seria muito frio. Então há um poder que está colocando e sustentando as coisas nos seus devidos lugares. É o poder da palavra do nosso Deus. Ele fala: haja e existe. Ele fala: acontece, tudo obedece ao seu lugar. E é esse poder que nós usamos no nome do Senhor Jesus. Então Paulo usa essa autoridade por ser filho de Deus, por ser servo, expulsa o demônio em nome de Jesus, e de repente uma cidade inteira se volta contra eles. Imagine vocês no lugar deles, expulsando o demônio de uma pessoa, e ao invés dos aplausos, a cidade
inteira irada contra vocês. E demais, te arrastam, te pegam, te arrastam, te levam para a praça, diante de um júri, de um tribunal, onde não te deram o direito de você pedir um advogado. Neste tribunal montado, vocês já são devidamente julgados, culpados, condenados. Vocês têm as suas vestes rasgadas e vocês são muito agredidos. Por quê? Porque vocês expulsaram o demônio. E não é só isso. Te prendem e te colocam numa cela que seria considerada hoje a solitária, aquela cela a pior. E não, se isso já não bastasse, você com as feridas da espada, você apanhou muito. A sua roupa, acabou a sua roupa, rasgaram. Você ainda prenderam os seus pés no tronco. Então, ou seja, vocês não conseguem nem fazer isso então. Caminhar. Impossível. Isso, por si só, seria o suficiente para muitos abandonarem a fé, abandonarem o caminhar com Jesus e dizerem assim: não quero mais saber desse negócio de pregar. Para muitos. Mas para esses dois aqui, justifica Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para esses homens, para Paulo e Silas, queridos, a vida só tinha sentido se fosse para fazer a vontade de Jesus, fosse para pregar, fosse para libertar o cativo, fosse para levantar o caído, fosse para levantar a bandeira do Evangelho onde quer que eles estivessem. Essa era a motivação da vida desses homens, era isso que alegrava eles, era isso que dava direção, sentido. Mas se a gente disser algo parecido hoje, nós somos o pior dos fanáticos. Mas quem é que escreve isso? Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu traçar aqui um pouco do perfil dele, que é Paulo. Ele, quem fala isso, é quem um dia esteve completamente perdido. Quem fala isso, esta fala, pertence a alguém que fez inúmeras crueldades, maldades, tirou vida, destruiu família, tudo isso em nome da religião e da religiosidade. Mas a partir do momento que ele cai literalmente do cavalo, mas ele encontra Jesus Cristo, seus olhos são abertos de fato, ele foi alcançado pelo amor e pela graça de Deus. Então ele compreendeu e declarou que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele já encontrou o Salvador da vida dele. Aquilo que muitos gastam dinheiro em lugares, em viagens, em fazer coisas para tentar encontrar paz, encontrar uma tal de luz, eles para encontrar uma motivação, para encontrar resposta por que eles veem, para onde que eles vão. Nós já encontramos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus já declarou: eu sou o caminho, verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus se entrega na cruz para ele ser a ponte para nos religar com Deus. Então nós podemos dizer que somos de Deus o Pai, porque Jesus asfaltou o caminho com seu sangue. Amém. Não estamos mais perdidos, querido. Você pode ser o maior fracassado aos olhos do mundo, porque para o mundo, eu já falei, o mundo visa o lucro e não as vidas. Mas se chegar no fim da sua história, da sua jornada aqui na terra, e você ouvir de Jesus: vinde benditos do meu Pai, você foi o maior campeão da história. Amém. Maior
ouvir lá na eternidade da pessoa de Jesus, que Ele vai dizer assim: eu conheço Ele, eu conheço ela. Isso serve para nos lembrar que as feridas momentâneas, os cárceres momentâneos, as injustiças momentâneas dessa vida, as perseguições momentâneas, porque a vida aqui, neste plano aqui, ela é passageira. Elas não poderão ser comparadas com a glória que será revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que nós somos, eu e você, nós somos pequenos traços, pequenos pontos, dentro de uma linha do tempo, que é a história da humanidade. Existe uma infinidade de história antes da nossa existência, e existirá histórias depois da nossa passagem por aqui. Mas o fato é que o nosso foco não é aqui. O nosso foco aqui na terra são as vidas. O nosso foco aqui na terra é levar a palavra para quem precisa. O nosso foco aqui na terra é andar em obediência à palavra do nosso Senhor. Mas o nosso alvo é a eternidade. É a eternidade. Nós somos feitos para a eternidade. O quarto e penúltimo ponto que eu aprendo aqui em Paulo e Silas é o seguinte: querido, toda situação de grande dificuldade é um campo fértil para o de repente, para o extraordinário de repente de Deus. Eu vou repetir: toda situação de dificuldade é um campo fértil para o extraordinário de repente de Deus agir. Atos 16, versículo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos, sem exceção. Eu queria poder saber qual era o hino, qual era o louvor, mas na verdade, irmãos, é uma loucura você ter sido injustiçado, sem ter direito à defesa. Você apanhou muito, está muito machucado, você está acorrentado, seus pés ao tronco, num cárcere, em condições insalubres, e ainda assim tem a motivação de cantar e orar ao Senhor. Isso é demais para mim. Isso é demais, Paulo e Silas. Isso é demais. Que louvor que era. Que louvor que poderia ter sido. A motivação que eles tinham é a mesma que nós temos, é a do Senhor Jesus, mas a pergunta que fica é: será que a nossa atitude seria a mesma deles? Será que nós estaríamos numa maturidade, numa posição em que, olha, pode tirar minha vida porque o meu prazer é fazer a vontade do meu Deus? Será que a gente estaria ainda que nós não estivéssemos, nós temos a oportunidade diária de chegar? Cada dia que o Senhor nos dá de vida é uma oportunidade de crescer em fé. Talvez vocês estejam numa grande dificuldade, como esses homens estavam, numa situação que aparentemente não encontra solução nenhuma, mas eles ainda assim, machucados, injustiçados, presos, eles foram capazes de cantar hinos. Talvez você está encarcerado, injustiçado, machucado, ferido, eu não sei, você está triste por alguma coisa, mas
mas eu quero te convidar a romper com o contexto que você vive, porque a sua dificuldade não depende de quem você é. Esse momento de dificuldade na sua vida é um momento só. A sua vida é maior que isso, e o seu Deus maior é. Quem sabe eles não estavam lá na veste, tirou a harpa cristã. Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo. O rapaz dessa vez doeu, eu estou moído, está machucando, está dolorido. E a gente não consegue nem ficar em pé, não é? Não consegue. Mas, está conseguindo falar? Pô. Então use essa ferramenta, que é a sua boca, para adorar. Aleluia. Porque se acabar agora, Silas, o Senhor já nos permitiu fazer por Ele, e essa é a nossa motivação. Mas se o Senhor nos livrar, e eu nem sei como se isso é possível, imagina só quantas outras mais vidas nós poderemos caminhar para o céu, direcionar os pés de Cristo. Você já pensou, irmão? Isso é minha imaginação. Você já pensou se eles estavam lá no escuro da cela, e um olha para o outro e começa assim, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a gente teme o amanhã, porque nós não controlamos, nós não governamos. Ele não está aqui no alcance das nossas mãos, mas nós cremos e nós adoramos aquele que está no futuro, aquele que está no futuro, está no passado, está no presente. O nosso Deus, Ele passeia na linha do tempo da humanidade, Ele está, irmão, já lá. Então, querido, não se preocupa, não sei qual a sua preocupação, não sei qual que é o tamanho do sentimento que você tem aí de impotência, mas é isso mesmo, nós temos que ser totalmente dependentes desse Deus. Ali eles expõem a total dependência do Deus que eles servem, do Cristo que eles obedecem, do Evangelho que eles creem, aleluia. E é o que nós cantamos. Do amanhã quem sabe o que vai acontecer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei do meu amanhã. Eu faço meus planos. Eu oro a Deus, mas quem sabe é Ele. É Ele quem sabe. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho. Eu não sei. Mas eu tento honrar cada dia que eu tenho de vida. Eu tento fazer com que Deus seja glorificado através da minha vida. Aleluia. Paulo e Silas, eles estão ali vivendo o que Deus deixa eles viverem. É assim que nós fazemos. Que a gente não sabe. Nós não sabemos. Mas se você está numa situação de dificuldade, você está me ouvindo aqui nessa manhã,
Deixa eu falar algo da parte do Espírito para você. Se você está em grande dificuldade, uma situação aparentemente sem saída, ferido, e como se sente encarcerado, injustiçado, porque às vezes as situações vêm e a gente não acha justo essa situação que nos aflige de tal maneira, e a gente acha uma injustiça porque nós não fizemos mal, nos lembra, nós decidimos por Jesus, então logo o mundo nos odeia, então, e é por isso que Jesus já também, a sua palavra falou, no mundo tereis aflições, queridos, mas tem bom ânimo. Então, querido, eu quero dizer algo da parte do Espírito Santo para você. Se você está no momento da dificuldade, gere expectativa no Senhor, espera nele, porque mais dia, menos dia, você pode ter certeza absoluta, o poder dele se manifestará na sua causa, na sua vida, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças, no seu emprego. Ele vai manifestar, ele vai revelar quem ele é, e quando ele fizer isso, ele vai fazer como fez na vida de Paulo e Silas. Vai ser de repente, vai ser poderoso, vai ser grandioso, vai ser tão poderoso que até quem estava perto viu, percebeu. E olha só, queridos, que coisa maravilhosa, quando veio o terremoto, abriu a sala de todos, não só de Paulo e Silas, mas de todos também. Glória a Deus. Todos, apressadamente, sabiamente, eles juntam todos os presos. Foi algo que me inspirou, algo que abalou a todos, algo que assustou, porque o poder de Deus nos assusta de tão grande e poderoso que Ele é. Estou liberando uma palavra profética na sua vida. Se você precisa de um milagre, de repente o Senhor vai chegar, de repente o Senhor vai alcançar você, de repente o Senhor vai desatar os nós, vai quebrar os grilhões, vai quebrar o que está impedindo de chegar na sua vida, ou de repente o Senhor vai manifestar e vai gerar testemunho na sua vida, testemunho, e testemunho tão grande, querido, tão grande, e os outros vão ir atrás de você para entender assim, o que foi isso que aconteceu. Vocês podem explicar para a gente o que foi que aconteceu? E aí vai ser o momento que vocês vão ter a fala para dizer: foi meu Deus quem fez, foi meu Deus quem agiu, foi meu Deus que respondeu, foi meu Deus que determinou, foi meu Deus que fez, foi meu Deus que levantou do trono, foi meu Deus que liberou a palavra, foi meu Deus que na agenda do Kairos dele chegou no meu cronos, foi o meu Deus quem fez. Você vai falar: foi o meu Deus, foi o meu Deus, foi o meu Deus, foi o meu Deus, foi meu Deus que mudou a minha sorte. Darei esse testemunho a Ele, aleluia. Foi meu Deus, foi meu Deus que renovou minhas forças, foi meu Deus que me curou, foi meu Deus. Quinto e último ponto que eu aprendo é que toda ferida que o mundo nos causar, o Senhor as curará. Toda ferida que o mundo lhes causar, o Senhor as curará. Amém. Olha só. Louvado seja Deus. Olha só, queridos. Atos 16, 27 e 34. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Ele achou que os presos viram a porta aberta, certeza. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu
e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Olha, os vergões, as feridas, os machucados da surra que eles levaram, o Senhor preparou quem fosse lavar e cuidar das feridas. Amém, Deus. Obrigado, Senhor. A gente apanha muitas vezes porque a gente obedece o Senhor, porque a gente convive nesse mundo que nos odeia. Mas a gente sabe que o bom pastor cuida do seu rebanho. O bom pastor pega a ovelha ferida, pega ela, se a ferida está aberta, vai lavar, vai passar óleo, vai cuidar dessa ovelha, vai limpar a ferida, até que esta ferida venha cicatrizar e ela possa novamente estar em condições. Querido, eu e você somos como Paulo e Silas. Nós temos o propósito de levar a palavra para todos aqueles que precisam. É através de nós que Jesus alcança, é através de nós que Jesus fala, é através de nós que Jesus toca, é através de nós que Jesus opera, é através de nós que Jesus faz, porque Ele quer que nós sejamos participadores da sua obra. Isso é um grande privilégio que a gente tem. Quantos que eu e você vamos ter acesso, como Paulo e Silas tiveram acesso ao carcereiro? Mas para ter acesso ao carcereiro, Paulo e Silas tiveram que ser presos, tiveram que apanhar, tiveram que ser injustiçados, tiveram que ter tido as vestes rasgadas. Pastor, não estou aguentando tanta pancada, então vamos apanhar junto. Oh glória! Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa aqui que acontece às sextas-feiras. Se vocês acham que a nossa vida é diferente da de vocês, não é não. Não é mesmo. A gente tem apanhado durante a semana. Chega aqui na sexta-feira para oração, a capinha do Batman. E é uma capinha do Batman às vezes amassada e faltando pedaços. Mas há algo que acontece na oração, aleluia, que eu não sei te explicar, é só vivendo. O nosso Deus, Ele age, Ele nos toca, e eu não sei te explicar, mas é só vivendo para você saber como é que é. A gente sai diferente do jeito que a gente chega. A gente sai diferente do jeito que a gente chega. Não é porque a gente é forte, muito pelo contrário. É porque o nosso Deus é misericordioso e poderoso. E Ele age, e Ele nos dá ânimo, Ele renova as nossas forças. E a gente consegue levantar para passar mais outra. Amém. Glória a Deus. E mais outra semana, e mais outra semana, e mais outra semana. Aí quando a gente vai ver, passaram-se os anos, passou-se o tempo, e a gente continua dizendo que o Senhor é bom, porque Ele é. E a gente continua sendo fiel à palavra, sabe por quê? Porque Ele não falha conosco. O médico Jesus sara nossas feridas, nossas dores. Ele carrega os nossos fardos. Na oração a gente vem aqui e deposita o que está pesado. E a gente fala: Jesus, leva aqui o nosso fardo. As dificuldades, o que as dificuldades da vida não podem conseguir de mim e de você, é de nos fazer parar, querido. Pois Jesus já nos advertiu sobre as aflições.
O mundo não é um resort para onde nós estamos para passar férias, onde tudo é maravilhoso. O mundo é esse campo missionário, onde nosso Senhor Deus fala que os campos já estão brancos. O que isso significa? Tem muito trabalho e poucos trabalhadores. E Ele vai nos encorajando e nos levantando cada vez mais trabalhadores, porque precisamos de mais trabalhadores. A obra do Senhor precisa. Paulo nos ensina, e eu vou encerrar a mensagem desta manhã. Nos ensina a sermos gratos a Deus mesmo quando estamos encarcerados, punidos e lançados no calabouço da injustiça, e quando formos lá lançados com o braço do ódio do mundo. Paulo e Silas nos lembram duas coisas. Primeira coisa que eles nos lembram, que aqui, esse mundo não é o nosso lugar, não é nosso lugar. E a segunda coisa que eles nos lembram é: sofrer por amor a Jesus é nos tornarmos mais parecidos com Ele, porque o nosso Mestre sofreu por nos amar. Amém. E nós, por amor a Ele, nos submetemos ao sofrimento. E eu quero encerrar a mensagem de hoje citando Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: este Paulo, que foi capaz de estar açoitado e cantado no pior cárcere, diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós glória a Deus será revelada. Amém. Você receba essa palavra. Amém. O seu Espírito da parte do nosso Senhor e Salvador.